mamãe. Oh, glória! Na cama é papai e mamãe. O que passa disso é de Satanás. Maravilha, maravilha, André P. Souza para mais um vídeo especial para você. O sexo por si próprio já é um tabu no meio da sociedade em geral. Falar de sexo com os pais, com os filhos, com o professor, com os avós, então, ai meu Jesus amado, você é exorcizado até. Ai capeta. Agora, pior, muito pior ainda, é trazer esse tema para dentro da igreja, a fim de orientar por parte dos líderes religiosos, por exemplo, as suas ovelhinhas. Mas antes de começar a sentir tesão por essa matéria, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe, porque ao contrário de sua esposa, esse vídeo fica mais gostoso quando você compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Mas vamos lá ver se a gente chega aos finais com essa matéria nojenta para muitos e deliciosa para muitos mais ainda, entende? Falando em específico aqui no nosso canal, agora nessa matéria, claro, de sexo oral e anal, vamos ver o que as celebridades gospel falam e também não tão conhecidos gospel dizem acerca do assunto ou sobre tal ato. Começamos com a boca. Veja o vídeo. O sexo oral como parte preliminar, entendeu? Como carícias que precede o coito, a Bíblia não diz nada contra. Pelo contrário, esse texto de Cantares sugere que o poema está falando de sexo oral. Pastor, sexo oral é pecado? A Bíblia não condena quem faz sexo oral. A boca não é um órgão genital, concordo, sério. Mas dentro do meu quarto, na minha cama, eu já fiz. E se tiver que fazer, eu faço. Se me der vontade, eu faço. Porque com a minha boca... Desde que haja acordo, né? A minha boca eu amo a André dos pés à cabeça. Eu beijo ela todo dia. Eu lembro ela igual um cachorrinho. E o assunto de hoje tem muito a ver com o desodorante íntimo. Obrigada, Vagisil, pela confiança de apresentar esse produto. Mas tem a ver porque a falta de informação, o medo, a vergonha e a cisma com o odor vaginal, com o cheiro da vagina, são algumas das coisas que fazem com que a mulher não considere o sexo oral. Mas afinal de contas, o que a Bíblia tem a dizer sobre o sexo oral? A Bíblia fala de muitas coisas em relação à nossa vida sexual. Fala, por exemplo, que o sexo deve ser um ato altruísta, ou seja, não é só para um ter prazer, os dois têm que ter prazer. Fala que não deve ser egoísta. Ela é muito clara quando fala, por exemplo, de sexo anal, de sexo com animais, de sexo no período menstrual. E toda vez que a gente vai falar de sexo oral ou de carícias orais, veja, para Deus, para a Bíblia, sexo, atividade sexual mesmo, se entende-se, né, o coito carnal. A Bíblia a gente entende sexo como o intercurso, que bonito, do pênis com a vagina. O que não significa que não existam coisas antes para se fazer e aquecer, entendeu? Porque a gente tem aquele nojinho, ai não, porque as partes íntimas são sujas, mas na verdade a boca tem muito mais bactérias do que tem na vagina ou no pênis. A verdade é que muitas mulheres não conseguem atingir o orgasmo ou ter prazer sexual só com a penetração. De repente é o seu caso, você tá casada, faz sexo há muitos anos e diz, Fábio, o que é esse negócio de orgasmo? É de comer? Porque, né, comer... Em relação ao sexo oral, a Bíblia não tem uma posição. Isso significa que você e o seu marido vão conversar a respeito do que é bom e do que é confortável para vocês. O sexo precisa ser uma relação de afinidade. E essa afinidade começa com diálogo, com você dizendo, olha, aqui eu gosto, ó, quando você bota a mão aqui eu gosto, lambidinha aqui. A verdade é que a intimidade sexual é o fator mais picante para uma satisfação sexual. As carícias preliminares, seja com a mão, seja com a língua, são fundamentais para você chegar lá aquecidinha, entendeu? E na hora da penetração, você ter sim mais propensão a um orgasmo. Lembrando que nem todas as mulheres gozam em todas as relações sexuais. É bom falar disso, hein? Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros.
Mas o corpo não é para a prostituição, a adição de outras coisas, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Da porta de entrada do alimento. A porta de saída do resíduo não é para... Quando Deus criou o nosso corpo, Deus não errou no projeto. A boca não é um órgão de penetração, assim como o ânus também não é. A realidade, gente, é que todo mundo sabe que sexo oral e anal não é natural. Cuidado com esses pastores que dão uma de psicólogo, de sexólogo, mandando você apimentar a sua relação, porque você vai pro inferno e vai ser torturado. Note que as pessoas se dividem nesse assunto. Uns aprovam, outros não aprovam. E o fantástico é que ambos, os que aprovam e os que não aprovam, encontram respaldos bíblicos para a sua tese. Como se fosse a sua autodefesa, entende? Porque nesse caso do sexo com a boca, língua e adjacentes, parece que existem várias passagens para todos os gostos. Então, vamos continuar. Mas, peraí, que a coisa ainda fica mais funda e o buraco agora é mais embaixo, ou mais atrás, quem sabe. É o sexo anal, vamos falar dele. Mudaram o modo natural. Se mudaram o modo natural de suas relações íntimas, pergunto, sexo anal é natural? Essa é a pergunta. O ânus, ele foi feito com uma função, ele foi colocado no corpo humano com uma função específica, de expelir aquilo que não serve para o corpo, certo? Para expelir aquilo que não serve para o corpo. Como prova disso, tem vídeos na internet muito bem explicado que o sexo anal provoca fissuras no ânus, que consequentemente viabiliza a entrada de bactérias para a corrente sanguínea, indo até para o coração e criando um bocado de problema que pode ser muito sério, entendeu? Então, essa é uma questão, eu acho que de saúde, tá? É uma questão de saúde. Não é nem uma questão de ser pecado ou não, é uma questão de saúde. Com relação ao sexo anal, é totalmente proibido pela Bíblia. E se Deus proíbe, ele tem os motivos dele, acabou. Mas fechando o assunto, como sempre digo, não opino, apenas reporto os fatos. Porém, o bom senso e a criatividade são primos. Se não brigarem entre si, seja feliz. Outra tese que eu já disse em algum vídeo aí pra trás, e que vale para esse tema também. Veja, a sua liberdade ou direito acaba quando começa o do próximo. Se seu parceiro ou parceira matrimonial gosta da coisa proposta, lambe, lambe, chupa, chupa, coisa assim, isso é permitido pra você. Caso contrário, nem pensar, cai fora que vai dar ruim. Agora, o anal, pense bem, não? Você tem outros buraquinhos para deitar e rolar. Deixa a porta dos fundos exclusiva para saídas de emergência. Porque já pensou você, ao entrar, encontra com alguma coisinha saindo? Ai, desagradável, não? Não pague pra ver. Eu sou André Pessoa e esse foi mais uma matéria que vai cair na boca do povo, entendeu? A boca do povo, oral. Deixa pra lá. Só curta, compartilhe e se inscreva, pois isso vai me estimular a continuar fazendo vídeos e outras coisinhas mais. Bom, o prazer é uma delícia e independente o tempo que ele dure, 30 segundos ou 30 minutos, ele tem que ser o mais prazeroso por toda a sua vida. Eu digo que sexo com amor é igual a ficar com as pernas cruzadas muito tempo. Muda um pouquinho o jeito, a posição, porque senão adormece e a única sensação será de formigamento, nada mais. E nunca mais tesão.